Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e agora, com o elenco completo novamente depois de uma lua de mel de descanso. Estou aqui, muitíssimo bem acompanhada de Pedro de Regina e a esposa Natália Dias. Como vão? Tudo bom, tudo bom. Semana tá caótica hoje. Pra quem é da contabilidade aí, dia de entrega de declaração do IR. É verdade. E o advogado fica na retaguarda aí, né? Então hoje foi tenso o dia. Inclusive, entreguei hoje o meu imposto de renda. Não, porque a gente trabalha com prazo, dia 31. É isso, no laço. É. Cara, vocês viram que maneira da Receita agora que ela já baixa as informações naquele portal Gov? Pra fazer a declaração do IR? Pra cobrar imposto, tá, mas o integrado. poder público funciona bem. Integrando. Porra, mas achei maneira o mecanismo. Sim, claro. É. Puxa todas as informações ali. Não, achei bom também, tô de brincadeira. Facilita pra caramba. Agora os contadores devem estar desesperados, né? Porque agora uma galera não vai contratar mais contador, né? Porque o cara vai ali, ó, baixa tudo e é isso aí, né? E você, Natália, recuperada do processo do casamento agora, depois de uma bela estadia na Bahia? Recuperada, mas essa esposa Natália Dias... Essa é uma esposa agora. Pesou o clima? Natália Dias, antes de qualquer coisa, todos os títulos vêm Não, foi depois. só uma especificidade pra Não. comemorar a sua volta. Não, foi muito bom, gente. Eu amei casar. Indico casar, fazer festa de casamento, né, gente? Casar é morar junto, dividir decisões. Perfeito. Mas fazer festa de casamento eu indico, eu amei. Fazer uma semana off, só tomando espumante, pina colada, na beira da piscina, na beira da praia. Foi maravilhoso. Estou tão revigorada que, ó, 21 e 29, num frio do caramba, e tô aqui super animada. Porque a esquerda pra começar a gravação umas 8h30, só que o nosso TDAH e a resenha fluiu um pouquinho mais que o normal. Gente, e estamos aqui gravando desse Vocês não momento, têm a mas- menor ideia e talvez não queiram ter a menor ideia dos Melhor assuntos não. que passam por essa mesa antes desse podcast começar. É, gente. Mas se realmente. vocês quiserem, assinem o conteúdo premium. Exatamente. O freemium vem. Aproveita que o muro está baixo. E antes de começarmos aqui nosso assunto hoje, que vai ser muito interessante, vai ser uma comparação nas carreiras de departamento jurídico para a escritório de advocacia, o que acaba sendo sempre um momento de decisão importante do jurista quando está se formando, do advogado já com o título da OAB. Enfim, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além de Manda pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo que estão aí disponíveis e consumam onde preferirem. Spotify, YouTube, Apple Podcast, enfim, vocês conhecem todas elas e o nosso conteúdo tá aí para que vocês interajam conosco. Então a gente pede aqui na interação para que assim consigamos a seguir... Ih, me enrolei todo. Consigamos construir a nossa bolha cada vez mais virtuosa de juristas, advogados e interessados no mercado jurídico que pensam e refletem sobre os futuros da nossa carreira. Certo, Pedro? Certo, Natália? Falando... Me enrolei todo no final aqui, mas... Caraca, tu falou pra caramba, prolixo. Falou muito e falou meio três exatamente. tigres tristes. Foi uma coisa meio Tem que fazer um curso de oratória, Brasil. Foi uma O loucura. importante é esse aqui no YouTube, porque eu quero monetizar. Dá moral pra gente aí, porque o resto a gente tá bem, mas o YouTube precisa melhorar. Tá chegando mesmo. Falta pouco, porra, cria conta, se inscreve lá no canal, cria conta pro teu cachorro, pra tua mãe, pra todo mundo e Não, inscreve bem na lembrado. gente. Inclusive, um dos dados que a gente tem é que nossa audiência do YouTube, Nossos ouvintes. boa parte, não é inscrita, não tem conta. não é inscrita, Não não é tem conta inscrita, no YouTube. Então cria. Dificulta mais de se inscrever. Mas eu acho Não, mas que tem isso... e-mail, tem conta. Cria Eu e se acho que isso inscreve. é razoavelmente comum, assim, Sim, razoavelmente comum. Até porque é muito desproporcional, né? Se a gente for pegar, Sim, tipo, o Instagram número- pro YouTube, é abissal a diferença. Não, mas eu mesmo, TikTok. antes de virar criadora de conteúdo... Foi mal, passei pra você o vírus. O vírus da oratória. Antes de virar criadora de conteúdo, eu também assistia canais recorrentemente e não me inscrevia neles. é. Eu nem me ligava, eu esquecia desse detalhe. Que é muito importante pro criador de conteúdo, gente. Pra gente faz muita diferença. Faz muita diferença, o algoritmo favorece muito o nosso trabalho. Falando em trabalho, estamos aqui numa mesa diversa, com 3 perfis de advogados totalmente diferentes. E, em função disso, vamos aqui abordar uma comparação que acontece muito no profissional do direito, que é na hora da decisão do que vai fazer. Se vai ser
um funcionário, um profissional de departamentos jurídicos, ou vai ingressar, vai se aventurar no caminho da advocacia de escritório. Aproveitando, então, essa multidisciplinaridade, visto que a Nath trabalha em departamento jurídico de uma empresa e o Pedro e eu trabalhamos num escritório de advocacia e bolamos aqui o Manda Pro Jurídico, vamos começar a bater papo sobre isso. Já entrando nesse tema, vou puxar inicialmente para a Nath para falar como foi, como vem sendo a experiência desde o princípio e quais são as habilidades que você acha que são as mais importantes para um profissional de direito ingressar e investir os esforços em departamentos jurídicos. Uma coisa que eu acho já interessante a gente colocar, antes de entrar efetivamente na resposta da sua pergunta, uma coisa muito legal do Manda Pro Jurídico, que assim, pelo menos pra mim, em algum outro momento teria sido muito interessante, é que como nós atuamos profissionalmente em pontas diferentes do universo jurídico, tudo que a gente fala, todo o background que a gente traz, todo o posicionamento que a gente traz, naturalmente ele vem também agregado com o que a gente faz. Então, se você consegue ouvir com atenção tudo que a gente fala em vários episódios, você já vai conseguir perceber muito bem o perfil de um profissional que trabalha dentro do negócio e o perfil de um profissional que trabalha dentro de um escritório, que também pode ser dentro de um negócio, ou que vai para a advocacia autônoma, que também é uma forma de se relacionar, porque são coisas diferentes, né, gente? Você trabalhar dentro de um grande escritório e você ter a advocacia autônoma são formas diferentes também de trabalhar, embora você trabalhe com a mesma matéria. Mas aí, entrando na sua pergunta especificamente. Antes, eu sempre soube que eu não queria trabalhar em escritório. Trabalhar em escritório, trabalhar com jurisdicionado. O judiciário sempre me incomodou muito, ele me incomoda muito, eu acho que é por isso que eu tenho essa coisa de inovação, de querer mudar, ou de composição, de não chegar no judiciário, porque aquilo realmente era uma dinâmica que não me agrada. É uma dinâmica que eu acho que, embora seja efetiva muitas vezes, ela também traz muitos malefícios. O processo é muito tortuoso. Nunca gostei. E aí, eu fui me descobrindo, percebendo, fazendo uma análise muito mais de soft skill. Então, a minha análise para pensar na minha carreira, ela foi antes de efetivamente adentrar o universo jurídico. Ela foi pensando em como eu sou. Qual é o seu perfil, Natália? Tudo que a gente é como profissional, ele é, em algum nível, uma grande manifestação do que a gente é na nossa vida pessoal. Então, ele extensão, né? Ele cruza muito com os nossos interesses, ele cruza muito com a maneira que a gente se coloca. Tudo que a gente põe, de fato, tudo que a gente se manifesta profissionalmente. Claro. Então, eu já imaginava, eu sempre fui interdisciplinar, eu sempre gostei de olhar o mundo sob várias óticas diferentes. E aí, se eu traduzo isso, eu boto isso pra minha energia profissional, digamos assim. Eu sempre gostei de negócio, eu sempre gostei de economia, eu sempre gostei de movimento de mercado. Então, quando eu olhava o universo jurídico, eu vi o universo jurídico nessa ideia de jurisdição muito anos 30, aquilo me incomodava, assim. Eu chegava no limite de me incomodar, por exemplo, com as vestimentas, a toga, e aquela hierarquia, posicionamento, não me atraía. Então, primeiro step foi pensar que o que não me atraía, o que não funcionava pra mim. E o meu segundo step foi pensar como eu sou pessoalmente e como é que eu posso usar isso a meu favor para me tornar uma profissional melhor. E aí, fui chegando muito mais perto de empresários do que de empresas. Então, tinha muito mais a ver, eventualmente, com você ser um consultivo estratégico do que, eventualmente, um interno. Sim. E que é uma coisa que, paralelamente, inclusive, eu ainda faço. Eu faço consultorias, eu também atuo nesse lado paralelo. Mas, quando eu comecei a trabalhar muito com determinadas empresas, eu acabei entrando no universo da empresa e hoje fico como chefe de um departamento jurídico. E eu acho que foi uma escolha muito acertada, assim. Agora eu vejo o passado, são coisas que a gente faz, que acontecem, são portas que a gente abre, então acho que esse é um detalhe importante, a gente nunca pode deixar de abrir portas. Portas que a gente abre que vão levando a gente para os lugares em que a gente, de alguma forma, já pertence. Que já faz sentido pra gente. E, pra mim, eu acho que sintetizando o inicinho da nossa conversa, eu acho que uma coisa que é muito válida para pensar. Para qual caminho eu vou seguir? Eu sou um jovem, eu tô no início da faculdade, para qual caminho eu vou seguir? Acho que o primeiro pensamento tem que ser: quais são os seus soft skills básicos? Como você é? Como é que você se manifesta? Tem gente que gosta do litígio. Tem gente que nasceu pra litigar. Combativa.
Ariano, combativo. normalmente, né? Arianos são assim. Eu já não sei, mas pode ser. Depende do ascendente. Mas, então eu acho que faz sentido. Tem gente que gosta do formalismo, tem gente que gosta da tradição, tem gente que gosta de perpetuar a tradição. Isso não é um problema. Não. Isso é zero um problema. Isso é um perfil. Eu nunca tive esse perfil. Então eu sabia que o judiciário, ele mais me traria estresse do que prazer. Uhum. Quando eu fui no universo de empresa e eu vi como pode ser uma empresa, eu vi que você, como advogado, conseguia movimentar, melhorar, criar negócio, movimentar a economia. Eu falei, cara, é isso. Eu descobri o melhor jeito possível que eu posso E você exercer a minha profissão. Perfeito. Então, acho que inicialmente a gente pode começar dessa forma. Mas também, Nath, é importante... Inicialmente começar. É importante frisar, né? Que apesar de você trabalhar com o departamento jurídico e com outras áreas, né, dentro de uma empresa, você também acaba conversando com jurídicos, com escritórios que fornecem serviços para sua empresa. E Sempre. aí entra muito a minha atuação com o Sempre. Pedro no nosso escritório e com, enfim, diversos outros escritórios que mais tem no Brasil são escritórios de advocacia. Dito isso, nessa conversa que você tem, essa tratativa, quais são os aspectos que você acha importantes para um escritório de advocacia trazer dentro do negócio de como colaborar com o departamento jurídico? Porque essa conversa eu acho que é muito importante. Muitas vezes o canal de comunicação é um pouco complicado, né, Pedro? Você também não vê isso um pouco dessa forma? É assim. Você quer fazer a pergunta? Se ela quiser responder, acho que é melhor, né? Com um bate-papo. Sob o ponto de vista de escritório de advocacia, o que eu acho legal do direito é que ele tem várias opções. Então, o leque de opções na advocacia ele é muito extenso. Você tem concurso público para diversas carreiras, magistratura, procuradoria, promotoria, defensoria e várias outras afins também no direito, como por exemplo, se você é um controlador da CGU, que você também tem aspectos jurídicos de compliance, por exemplo. Você pode trabalhar para órgãos, sendo assessor, por exemplo, de uma empresa pública, trabalhar numa Petrobras, BNDES, enfim, tem inúmeras carreiras jurídicas e geralmente são muito bem remuneradas na administração pública. Verdade. Você pode atuar em escritório de advocacia, seja numa big firm, seja no escritório de pequeno médio porte, seja uma advocacia autônoma, que são também três, apesar de ser da mesma perspectiva, são três abordagens completamente diferentes. Completamente. Você pode atuar no mundo corporativo, seja interno ou seja externo, como um advogado, como a Natália por exemplo, dentro do jurídico interno da empresa que ela trabalha, num departamento jurídico, mesma coisa também. É o mesmo paralelo de uma empresa, você ser um advogado numa multinacional é uma coisa. Numa empresa que está começando agora é outra pegada também. Você ser advogado de um empresário especificamente, de um empreendedor também é outra abordagem. E os escritórios externos, você também pode prestar esse serviço sendo escritório externo e prestando serviço para empresas ou empresários que estão ali começando o seu negócio. Então, o legal da advocacia, que foi uma das coisas que me seduziu quando eu entrei, quando eu escolhi fazer advocacia, é essa possibilidade, o leque ser muito extenso das oportunidades para você ter o seu negócio e seguir a sua profissão. A recomendação que eu tenho e que eu fiz, que eu acho interessante, quando você entrar na faculdade, tenta explorar todas as áreas se você tiver dúvida. Se você já souber, se você tiver algo muito certo na sua cabeça, eu quero fazer um concurso público para, sei lá, magistratura. Pô, legal, foca nisso, porque quanto mais cedo você focar na sua carreira, mais chances você tem de prosperar mais rápido. Mas se você não souber que a regra, geralmente as pessoas não sabem, querer testar, não sei se eu quero advogar, se eu quero trabalhar em uma empresa, se eu quero fazer o concurso. Eu já passei por tudo isso. Eu já passei em época que eu queria fazer concurso, já passei em épocas que eu queria trabalhar em empresa, já passei em época que eu queria estar em escritório. Enfim, se você não souber, como eu não soube, por exemplo, no início da faculdade, porque no início da faculdade eu queria fazer concurso, e depois que eu fiz um estágio num órgão público, eu vi que não tinha nada a ver comigo aquilo. E aí eu fui migrando, depois trabalhei em empresa, em multinacional, tal, escritório. E aí eu tomei a decisão no final da minha faculdade para voltar ao escritório, sair da multinacional, pedir demissão da multinacional para voltar no escritório. Foi quando eu entendi que ali estava o meu game. Ali que eu ia, vamos dizer assim, me sentir mais confortável e na minha felicidade como profissional. E aí eu escolhi esse caminho. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, para trabalhar em Big Firm, recusei. Por quê? Porque eu tenho uma filosofia de vida que eu entendo que dentro da minha advocacia, que é especializada, eu consigo extrair mais e prosperar mais do que se eu trabalhar numa escritório no Big Firm. Mas é ok se você acha que não. Cara, eu quero uma Big Firm, meu perfil é esse, eu quero uma Big Firm pela estabilidade de uma empresa grande, pelo timbre de um escritório gigante, também é bom pra caramba, não tem certo ou errado.
Você tem que entender, como a Natália muito bem disse quando ela estava fazendo a explicação dela, qual é o seu perfil, o que é aquilo, o que você é bom naquilo que você vai fazer na sua profissão. Você é melhor, você tem um DNA corporativo, cara, foca no corporativo. Você tem um DNA litigioso, foca no escritório litigioso, ou abre um escritório litigioso se você tiver essa veia mais empreendedora, ou se estiver disposto a assumir mais riscos para, consequentemente, ganhar mais, se você for bom naquilo que você faz. Então, tem todos esses caminhos que a advocacia te traz, ela te proporciona isso. Então, na minha visão, o escritório de advocacia foi mais interessante, eu escolhi, pela questão que eu achava que eu podia projetar mais, e deu certo, projetar na minha carreira, prospectar, prosperar mesmo dentro do nicho de atuação que eu trabalho. As oportunidades que surgiram pra mim fizeram também sentido eu atuar isso. E assim, cara, deu tudo muito certo. Eu tenho hoje patrimônio legal que eu construí com a advocacia, eu sou feliz na minha profissão, tenho meu escritório. Então, assim, não me vejo... É óbvio, pode surgir uma oportunidade, eu querer mudar. Cara, mas hoje, também, o meu perfil... O que eu entendo na minha vida seria continuado do que eu venho fazendo já há mais de 10 anos na advocacia. Foi muito que a Nath falou também, sempre procurar abrir portas, sim, independente de você estar satisfeito ou não. E uma coisa legal que a Nath também falou é que, por exemplo, na minha advocacia eu trabalho muito para empresa. Então eu gosto muito dessa troca. Então eu ter, por exemplo, contribui muito de eu já ter tido uma passagem por empresa, óbvio, é legal, foi uma experiência válida que eu aproveito, até hoje aprendi muito lá, só entendi que no momento não era o que eu queria, por isso que eu escolhi sair, pedir demissão e sair, mas eu aprendi muito lá, eu sou muito grato à oportunidade que me deram, ao tempo que eu fiquei lá, gostei muito de ter trabalhado lá na empresa, nessa multinacional, mas preferi escolher o escritório porque eu acho que eu conseguiria mais, não só financeiramente, mas também como profissionalmente na projeção e prospecção da minha carreira. E deu certo. Então, assim, deu e dá, né? Porque eu não me aposentei. Então, assim, eu gosto muito dessa troca. Por exemplo, trabalhar com uma empresa, um projeto novo que ela passa, porque ela já tem confiança em você. Aí ela te contrata para ela fazer um projeto novo, para te manter naquele projeto que ela já tá fazendo com você, desenvolvendo aquilo. Então, essa troca, porque você vai trocar com o advogado. Então, por exemplo, quando a Natália contrata um escritório, ela sabe melhor do que ninguém o modelo de negócio da empresa que ela trabalha, e ela vai passar essa troca pro escritório externo que vai ter uma expertise de um determinado assunto que de repente não é dela. Mas ela, como generalista, ela vai ter que saber coordenar aquela função do cara, vai ter que passar os inputs para ele do que ela precisa num contrato, numa ação, enfim, naquela demanda que ela vai estar contratando o escritório externo para responder. Então eu acho que essa troca no escritório de advocacia também é muito legal, porque você pode continuar no mundo corporativo, fora do mundo corporativo, mas com essa troca. Então, isso me atrai muito. Teve um ponto, eu acho válido que o Pedro falou, porque eu passei por isso também. O Pedro falou, no início da minha faculdade eu queria concurso público. Quando eu sabia que eu não queria o litígio, que eu não queria perpetuar essa lógica tradicional do direito, porque não era algo que comunicava comigo pessoalmente, então eu sabia que eu não seria uma profissional bem-sucedida, porque eu não ia gostar daquilo que eu estava fazendo. Minha primeira alternativa também foi concurso público. Eu falei, muito legal. Porque concurso público no Brasil ainda é uma profissão glamourizada. Ainda mais o judiciário. O judiciário, ele tem bons salários. Ele tem estabilidade. E ele também tem o glamour, né? Até por essa questão de perpetuar o tradicionalismo. Você tem uma roupa diferente, você senta num lugar diferente. Você, profissionalmente, fica destacado, fica especial. E todo mundo quer ser especial, ainda mais se essa especialidade vier junto com salários bons em relação aos salários recebidos no Brasil e estabilidade. Poder, né, também, né? Poder. Só que o que eu acho muito importante, antes do estudante ou do já formado bacharel ou advogado tomar a decisão do concurso público, é fazer isso que o Pedro fez e que eu fiz também. Trabalhar no serviço público. E aí você entender se aquele serviço público, a maneira como aquilo é executado, de fato se comunica com você. Porque uma coisa, gente, é o que a gente idealiza. Outra coisa é a realidade, de fato. Então, assim, muitas vezes a gente idealiza o cenário, o exercício do cargo público de uma forma, você chega lá, é outra. Então você pode, inclusive, achar que não é legal entrar, estagiar e ver que é muito legal, ou você pode achar que é muito legal estagiar e falar, cara, isso não combina comigo. Eu não sou assim. Eu tenho outro tipo de perfil. Então, eu acho que essa questão porque eu achei interessante, porque eu quis trazer essa questão empírica. Comigo aconteceu a mesma coisa. Falei, então beleza, vou fazer concurso público. Estagiei em órgãos públicos e falei, também não é minha vibe, também não é a minha. Eu sei que aqui também eu não vou ser feliz, eu não vou entregar meu máximo.
Então, eu acho essa questão muito válida. Eu não... Pode seguir, mas eu acabei não respondendo a sua pergunta. Que era o que, eventualmente, um jurídico interno, ou quem chefia um jurídico interno e vai fazer uma contratação. Aham. Um jurídico interno, ele contrata escritórios, mas ele também contrata uma série de outras empresas. Inclusive, hoje, é uma coisa que a gente trata muito aqui no Manda pro Jurídico, existem muitas empresas, hoje em dia, muitas startups, que prestam serviços que dão assistência jurídica. Empresas de software de gestão, startups que tratam com paralegal. Por exemplo, antes eu tinha um paralegal que era uma estrutura de paralegal tradicional. Agora o paralegal que eu utilizo e que gosto muito é um paralegal veiculado a uma grande empresa de startup. Então também essa contratação. Jurimetria também. Jurimetria, várias coisas, né? Tudo que você pode pensar sobre dados, e aí eu ia chegar nesse ponto, que é muito importante você... Quando você gere um jurídico, é muito importante você entender que às vezes, muito mais do que a matéria especializada, que é o caso de que você vai contratar alguém, é você conseguir pensar sobre a gestão mais eficiente possível de uma área. E não existe gestão mais eficiente possível de uma área que não passe por análise de dados. Ah, com certeza. E muitas vezes você contrata alguém para Mapeamento. analisar seus dados. Mas até agora não respondi. O que eu acho que é o ideal? Em primeiro lugar, eu vou falar sempre isso, parece genérico, mas não é. Você tem que entender qual é o tipo de prestação de serviço que faz sentido para você. Por exemplo, se você é de uma empresa média ou você é de uma empresa média, você vai contratar uma big law, uma big firm, você vai pagar caro e você vai ser um cliente dentre vários. Então você tem que analisar. Nesse caso específico que eu preciso dessa contratação, o label faz sentido? Porque muitas vezes o label pesa. Muitas vezes, se você tá numa mesa em que há um deal console, mas cada um ali do lado também faz uma contratação, às vezes você precisa de um label. Porque o tipo da negociação existe um label. Exige um label. O que é isso? Quer dizer que você contratar uma empresa muito grande, um escritório muito grande, que basicamente funciona como uma empresa. Se você falar aqui, se você falar no Acre, vão conhecer esse escritório. Então, às vezes, faz sentido. Mas, às vezes, para uma advocacia consultiva recorrente, de uma área específica que você precise, você tem que analisar o que faz sentido para você. Para mim, faz muito sentido atenção e agilidade. São duas coisas que, para mim, são muito importantes enquanto cliente, quando eu vou contratar. Então, se eu percebo que naquela contratação eu vou receber a atenção e a agilidade, isso para mim, às vezes, é superior ao label. Mas é uma análise minha, como gestor, o que vai ser mais eficiente na entrega da minha área. Então, por isso que eu acho que não é uma receita de bolo, porque a primeira análise é, número 1, casuística para que você está contratando. Essa é a análise fundamental. Número 2 é, dentro dessa casuística, o que você quer que o seu parceiro prestador de serviço te entregue. E aí, seja ele um escritório, seja ele uma startup, seja ele uma empresa que vai te dar um apoio. E mais importante, porque também tem um outro aspecto mais importante que vem aqui em quarto lugar. É você analisar se essa prestação de serviço ela é recorrente ou ela é pontual. Porque são coisas diferentes. O seu prestador de serviço pontual, ele é um que vai te ajudar num caso específico. Estou elaborando um projeto e esse projeto demanda uma expertise de direito ambiental. Então, eu preciso contratar uma empresa um escritório que vai me dar essa assessoria em direito ambiental. A minha análise de contratação daquela empresa é muito diferente se eu preciso contratar um escritório tributarista e que eu preciso de uma análise consultiva mensal, eventualmente semanal, para tomadas de decisão. Para uma área do direito em que as decisões mudam o tempo inteiro, em que toda hora você tem uma novidade, então toda hora você tem que estar repensando toda a decisão que você toma. Então, falei muito, não consegui ser tão assertiva, mas é porque eu acho que a gente, antes de pensar na receita de bolo, a gente tem que fazer recortes de qual cenário está inserido e do que a gente quer para aquele cenário. Cara, acho que você falou é muito legal, Perfeito, porque cara. é perfeito, porque o que acontece? Até em termos práticos, né? A label. Tem vários casos lá no escritório que a gente pega em conjunto com escritórios grandes. Por quê? Porque em determinado assunto, em determinado tema, em determinada matéria, você vai precisar da label da Big Firm para dar o punch. Sim. Principalmente quando você vai para segunda instância, STJ, STF. Então você precisa. E assim, eu, pelo menos lá no escritório, a gente zero vaidade nesse sentido. Muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa super integrativa. Até uma coisa recente da OAB ter aceitado essas parcerias de escritório. É verdade. Não é uma coisa que existe desde sempre, não. Isso é relativamente recente. E hoje em dia tem vários escritórios que trabalham em parcerias até com logo no mesmo cartão, né?
A gente não precisa citar exemplo Na aqui, mas a petição gente também. recebeu. Marca d'água. Na petição, inclusive, tem uma ação lá do escritório que a gente litiga contra. Vem 4 logos de 4 escritórios diferentes. Isso é muito legal. Muito Que legal. é, assim, você pode falar porque é aberto, né, com sigiloso, mas da Águas do Rio. Quem peticiona a favor da Águas do Rio hoje são 4 escritórios. Nessa ação. Começou com um, foi subestabelecido, e esse outro agora trabalha com mais 3. Então, assim, isso existe. Lá no escritório a gente tem várias parcerias com escritórios, principalmente de São Paulo, que é onde tem mais fluxo de ação aqui. A gente tem muita manda pra parceria gente, em tem Rio muito. quando são matérias complementares às nossas. Por exemplo, tem uma demanda trabalhista ou alguma coisa societária que a gente faça. Então a gente faz essa parceria. Sim. No Rio de Janeiro é muito comum isso, mas com São Paulo existem outras também. E aí a gente trabalha em parceria com esses escritórios, por quê? Porque tem determinados assuntos que você vai precisar da label. Vai. E, cara, Né? isso não me diminui em absolutamente nada. O escritório não é uma tipo de realidade que pelo menos a gente tem lá no escritório. Acho que o E Então, às assim- vezes não é nem só no judiciário, tá, gente? Às vezes quando você tá negociando Sim, com uma outra sim, empresa, sim. com outro player ali, o player, ele vai te olhar dependendo da label que você trouxer ali pra mesa. Isso faz diferença, assim. Faz diferença. Então, assim, a gente trabalha assuntos de IPI, por exemplo, de propriedade intelectual. A gente trabalha direto também com parcerias. É verdade. E aí volta no assunto que você falou da matéria, você tem uma expertise de alguém pra dar. Porque IPI tem muito, por exemplo, quando você entra com uma ação de nulidade de patente, uma infração patentária, alguma coisa assim, você precisa muito de professores ou de acadêmicos pra dar. É uma estratégia que a gente adota, pelo menos. É pra dar os pareceres específicos para a matéria. Então não adianta só, pelo menos na nossa visão, você entrar com a sua petição meramente técnica jurídica. Sim. A gente contrata professor, a gente contrata expert, a gente contrata, se for caso médico, um virologista, alguma coisa, e o cara dá o parecer pra gente juntar como documento pra embasar o que a gente tá falando a tecnicamente. gente Então, chama só, até grafotecnia. existe a questão técnica, que é essa, mas ela tá subsidiada pelo um parecer profissional técnico desta matéria específica. Essa estratégia é Seja incrível. química, farmacêutica, de PI especificamente, uma legislação, uma questão lá regulatória. Enfim, a gente sempre procura esses profissionais para integrar e dar uma robustez, e invariavelmente a gente também sempre trabalha com uma big label para questões de STJ, STF, segunda instância, essas coisas. Não, e exatamente. Outra coisa que eu acho que é importante frisar também é que a Nath falou, e eu acho que foi cirúrgico, e eu compartilho muito dessa opinião. Tem gente que não, mas assim, eu entendo que uma vez você se entendendo como pessoa, é muito mais fácil você estender a sua pessoalidade como profissão, como carreira. Então você vai conseguir encontrar o seu nicho de atuação de maneira muito mais natural. E não só nicho de atuação no sentido de área, né? Eu falo no sentido de como eu vou trabalhar, qual vai ser a minha especialidade dentro de uma estrutura organizacional. Vai ser o cara do atendimento, por exemplo? Eu vou ser o cara comercial, vou ser o cara closer. técnico, vou ser o cara Eu vou ser o técnico. cara técnico que vai sentar, vou Sim. sentar a bunda no escritório e vou ler não sei quantas mil jurisprudências no dia para fazer uma tese para apresentar num processo. Eles, dentro dessa própria área, existem várias nuances de atuação que são muito complementares e que, na minha visão, o negócio, como escritório de advocacia, logra sucesso quando você entende essa soma de habilidades naturais, intrínsecas que cada pessoa tem quando nasce, como se desenvolve na vida, aí eu não sei. Aí é um papo mais filosófico, né? Não, mas eu concordo muito com você, assim, que nem acho que uma análise, todo mundo em alguma instância é vendedor. Sim. Isso é um fato e a gente tem que encarar isso como uma realidade. Todos nós somos vendedores, todo mundo está vendendo algo. E a primeira coisa que você vende é a si mesmo. Isso é um fato, não dá pra discutir em relação a isso. Mas, para além dessa questão básica de forma de colocação e o marketing pessoal, você também tem que entender, por exemplo, tem pessoas que têm perfis comerciais para trabalhar comercialmente, para vender, para prospectar. Gente que vende. É todo mundo que tem esse perfil? Não. Não é. Então, você ter essa compreensão que ela tem relação com o nosso autoconhecimento é essencial. Porque não adianta você querer ficar buscando sucesso num lugar em que você não se encontra, em que você não tem para dar. Entende? Eu acho que por isso que tem, né, tem aquela inscrição do oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Eu concordo amplamente com essa inscrição, por quê? Se você conhece a você mesmo, eu acho que o caminho do sucesso profissional, inclusive, ele fica muito mais fácil. Não vou falar que é uma linha reta, mas ele fica menos Não, tortuoso, né? Fica muito menos tortuoso. Um exemplo, assim, agora, um outro exemplo pessoal, eu com quase 10 anos de carreira
especificamente no universo jurídico, agora, quando a gente começou a desenvolver o produto do Manda pro Jurídico, descobri que eu amo comunicar. Que eu amo sentar aqui Sim. e falar, que eu amo conhecer pessoas através dessa relação. É uma coisa diferente. Mas estava já um pouco em mim e a gente conseguiu desenvolver e traduzir isso também profissionalmente. Isso é muito legal. Isso também tem um pouco a ver com o que o Pedro falou. Que foi... Hoje você toma uma decisão, hoje isso faz sentido pra você, não quer dizer que essa é uma decisão escrita em pedra, que você perpetuou aquilo pra sempre. Nada impede que você mude seus caminhos. E que, por exemplo, um perfil profissional vai fazer sentido durante uma época da sua vida, e depois um outro perfil profissional vai fazer sentido. Por exemplo, quando eu penso na minha carreira, quando eu penso qual é o arco que eu quero fazer da minha carreira, tem determinadas coisas que eu penso a partir de um determinado momento de vida, a partir de uma determinada posição profissional, é isso que eu quero estar fazendo, que não é uma coisa que eu faço hoje. Porque eu sei que hoje não se encaixa no meu perfil, mas é uma coisa que daqui a 10 anos vai se encaixar. Então eu já faço essa projeção, isso é interessante. E às vezes entram ingredientes e variáveis que você não pode adaptar a sua carreira. Sei lá, o cara teve um filho, então precisa de uma estabilidade, vai começar a estudar pro concurso, com certeza. ir pra uma empresa, entendeu? Então assim, isso também influencia. Vou mudar de cidade, Sim, casou. fatores externos. São Exato, fatores que muito. às vezes você não tá planejando ali, ou planeja mais assim, se concretizou o seu planejamento, e aí você precisa adaptar ou migrar de trajetória Até ali porque a carreira profissional. é uma parte da sua vida, né? E você vai constrói sua carreira, mas tem uma vida sendo construída ali junto em outros aspectos também que a gente tem que ficar sempre atento. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu também vou responder, porque acho que é um grande debate essa mesa. Sobre o tema de soft skills. Que a gente pesquisando essa pauta e tentando fazer um brainstorm aqui, eu li muito assim, quais são as soft skills necessárias para ter um advogado de sucesso em escritório de advocacia? Ou essa pergunta para departamentos jurídicos. Eu tenho uma teoria que eu acho que todo mundo tem... Todas as atuações têm que ser exploradas, tem que ter todas as soft skills. Só que elas são exploradas de forma diferente. Porque você está em contextos diferentes. Mas não é porque você só tem um nicho de atuação específico que você vai explorar a sua parte das soft skills que são as adequadas para sua atuação. Não, todas elas vão ter uma importância e uma relevância fundamental na construção da carreira, correto? Inclusive, respondendo a sua pergunta e incluindo o que a Natália falou, eu acho que sim, concordo com ela que todo mundo tem que saber se vender de alguma forma. Pessoas têm perfis de saber fazer isso melhor ou menor. Mas um conflito que eu acho que existe cultural no Brasil a gente não é treinado pra saber se vender. Com certeza. Zero. A gente não é treinado pra saber entender que você se vender não é algo pejorativo como a gente foi criado a entender que é. Com certeza. E isso eu demorei, confesso, um pouco a entender essa virada de chave do game. Eu entendi isso, inclusive, numa assembleia que eu participei como advogado do Sheraton. E aí o cara falou isso lá, um outro grupo que tava contra a gente lá na ocasião dessa assembleia. E aí ele falou, esse cara fica tentando vender o escritório dele. E aí eu lembro que eu fiquei puto. Falei, porra, não tô aqui tentando me vender, esse cara é mó babaca, não sei o quê. Aí fiquei puto. E aí, antes de eu entrar no mérito, porque tava no meio da assembleia, não dava pra, obviamente, começar a debater com o cara, não tinha fazia sentido nenhum. A galera do meu grupo, vamos dizer assim, os caras que tinham me contratado, falaram, mas ele tá certo, ele tem que se vender mesmo. Ele tem um escritório, tá se vendendo, tá advogando aqui, tem porrada de escritório, a gente tirou um escritório pra advogar, isso aqui. O que tem de errado nisso? Aí você falou, eu tô certo mesmo. É isso aí. Pensando bem. Pensando bem, tá certo. Foi aí que profissionalmente eu tive a virada e falei, cara, tá certo ou tá errado? Não, entendeu? Aí eu cheguei em casa e comecei a pensar. Porque no primeiro momento eu tinha ficado puto, porque outra vez a gente é treinado pra advocacia, não pode mercantilizar, não pode se vender. Advocacia, Tem todo, principalmente, existe isso, né? Até no previsão no estatuto da OAB, inclusive. E aí eu fiquei pensando assim, cara, tá certo ou tá errado? E aí, eu confesso que eu fiquei assim, uma semana reflexiva sobre isso, sobre se estava certo ou se estava errado o que eu estava fazendo. E aí hoje eu tenho certeza que eu não estava errado. Mas é uma coisa que eu tive que desconstruir da minha cabeça para poder entender que você se vende. Só que você não precisa se prostituir é diferente. Botar um preço assim, aqui numa no teu forma peito. vulgar de falar, claro. exatamente. Mas você saber se vender, saber o seu valor, Sim, que é diferente do seu preço, Eu acho que é isso, saber o seu valor é muito importante. Eu até acho. pra você cobrar. Isso na gente é uma soft skill, né? Não deixa de ser. E aí, indo pra sua pergunta. Como é que você precifica no escritório de advocacia? O valor da tua hora, o valor dos seus honorários. Porque tem a tabela da OAB. Cara, se pegar a tabela da OAB,
além de ser mínima, ela é uma genérica. sugestão, né? Sim. Você vai ter várias ações do seu dia a dia provavelmente não vão estar previstas lá, contratos, enfim. E você vai ter que saber o quanto você vai cobrar. Porque cobrar honorário de advocacia é igual pescaria. Se você usar um anzol pequeno pra pescar um peixe grande, você não pesca. Se você Exato. usar um anzol grande pra pescar um peixe pequeno, também não pesca. É verdade. Você tem que saber precificar. Se você não souber precificar, você não vai fechar o cliente. Se você cobrar muito caro pra um caso que deveria ser barato, você não fecha. Mas se você cobrar muito barato pra um caso que deveria ser caro, o cara também não fecha porque ele acha que você é incompetente. Vai questionar a sua competência, claro. Então, assim, saber precificar é difícil. Eu aprendi na experiência, errei muito. Errei muito no começo, porque eu não tinha ninguém pra poder, me ajudar nesse sentido de precificação quando eu assumi como manager partner do escritório. Errei muito, mas você vai ver na prática. Você vai saber o seu valor ali testando. Vai botar caso muito alto e o cara não vai fechar porque é muito alto, vai botar caso muito baixo e o cara não vai fechar porque você botou muito baixo. E ali você vai encontrar no meio do caminho. Óbvio, se você já tiver alguém que possa te ajudar, que possa te dar esse know-how. E hoje é uma coisa que eu sinto assim que nunca ninguém me falou e que eu recomendo. Fale com as pessoas. Sim. Fale com pessoas que você confia ou que você admira profissionalmente. Não tem vergonha nenhuma de falar. Chega pra mim e fala, cara, quanto você cobraria pra fazer esse caso? Isso é uma coisa que eu também tinha vergonha. Eu falei, pô, não vou perguntar pra aquele cara, não sei o quê, vou ficar com vergonha, não sei o quê. Não. Se depois de um tempo também perdi essa vergonha. Eu chego e pergunto se é uma causa que eu nunca cobrei naquele sentido, um cliente que de repente eu projetei e consegui fechar e que não era o meu perfil de cliente. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Às vezes a resposta vem, às vezes a pessoa também não sabe. E aí você vai ter que chutar pelo teu conhecimento, pela sua expertise, o quanto você acha que deveria cobrar. E cara, assim, outra vez, a experiência, ela é o que vai te trazer efetividade na cobrança de honorários. Não, esse lance que você falou aí de conversar com as pessoas, principalmente esse lance de cobrar e tal, é algo que eu comecei a desenvolver quando a gente firmou a sociedade. Que eu também tinha uma régua totalmente descalibrada pro sentido de precificação. E agora, hoje em dia, eu falo, pô, não, hoje em dia eu sei cobrar observando todo o contexto, não só o tamanho do cliente, como também o tamanho do nosso serviço. Eu acho que tem que ter essas duas réguas muito bem calibradas para poder fazer o preço correto. E aí, Nath, nesse sentido desse papo de soft skill e etc. que a gente está conversando, o que você acha nessa sopa, né, de soft skills que tem na advocacia? Quais você acha que tem que ser as 01 dentro do departamento jurídico? Porque, enfim, são atuações totalmente diferentes, como a gente está falando aqui, né? Apesar de complementares. Soft skill é um tema que eu gosto muito. Todo mundo que me vê falando aqui deve perceber que eu sempre, antes de chegar em qualquer assunto, antes de adentrar ao mérito, eu sempre tenho análises preliminares, porque eu acho que o que vem, sendo redundante, mas para ser claro, o que vem primeiro, vem primeiro. Então, eu acho que soft skill é um tema muito importante, porque tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com o que você trabalhar, o que você tem de melhor. Então, você saber explorar aquilo melhor para você. Acho que para além de questões muito básicas de soft skill, que você, para ser um bom profissional, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa saber se comunicar. E fazendo um paralelo a essa questão que vocês traçaram em relação a saber cobrar, você também tem que saber se comunicar, então você também tem que entender o seu interlocutor e calibrar ou balizar o seu discurso, os termos que você utiliza, o tom de voz que você utiliza, a sua expressão corporal com o seu interlocutor. Até roupa, então, vestimenta também. Até vestimenta. Então, saber se comunicar naturalmente é uma soft skill muito importante, mas é uma soft skill desenvolvível, digamos assim. Isso você aprende. Os seus anos de experiência te trazem isso. Aí, tirando essas muito claras, principalmente no universo jurídico, em que é notório que você precisa se comunicar bem para ser um bom operador do direito, seja ele em qual esfera do direito você esteja atuando, uma soft skill que eu acho muito importante a gente ter, e aí trazendo muito para o universo corporativo, são menos óbvias, como a sensibilidade e a empatia. Principalmente quando você gere pessoas. Você ser um profissional bem-sucedido dentro do universo corporativo tem muito a ver com você conseguir liderar, motivar e trazer profissionais que estão num step para eles irem mais para frente. E uma coisa muito importante disso é você desenvolver sua sensibilidade e sua empatia, assim. E ser sensível tem muito a ver com saber ser interdisciplinar.
A gente não pode dissociar as coisas. Se você tem um nível de sensibilidade para conseguir ler a outra pessoa, entender os limites dela, ou entender até que ponto ela quer seguir, até que ponto ela não quer seguir, até que ponto ela tá com uma fragilidade num tema, ou uma fragilidade pessoal, ainda que você não saiba do que se trata, mas que pode se estender no universo profissional, saber lidar com isso da melhor forma possível, eu acho que é, hoje em dia, muito, muito, muito importante. Porque, gente, não se engane, saber lidar com pessoas não é fácil. Saber gerir pessoas não é fácil. Saber ficar... A gente fala muito de interdisciplinaridade dentro do universo jurídico, dentro de uma empresa, e trazendo de novo para uma empresa. O que é ser chefe de um departamento jurídico? É você lidar com outras áreas o tempo inteiro. Você é como se fosse uma diplomata, assim, do seu setor, né? O tempo inteiro. Você tá sempre lidando com o financeiro, com a contabilidade, com o RH, com o comercial, com o marketing, o tempo inteiro. E aí, a sensibilidade, ela se relaciona com a interdisciplinaridade de uma forma muito clara, no sentido de que não dá para se pretender ser interdisciplinar, então não dá para se pretender pensar o universo jurídico balizando com outras áreas, se você também não tem sensibilidade e empatia com os atores dessas outras áreas. Porque matérias não se fazem sozinhas, matérias se fazem através de pessoas. São essas pessoas que vão desenvolver. Então, se você, jurídico, você, jurídico e marketing, precisam se relacionar para desenvolver uma estratégia, para desenvolver um marketing específico da empresa, para trazer uma estratégia de branding, aí seja ela de qual forma, estratégia de branding relacionada com ESG, a gente está numa semana que a gente está falando de ESG, você tem que ter interdisciplinaridade para saber que isso é necessário, para pensar, para trazer junto. Mas você também tem que ter empatia para entender aquele profissional, a maneira como o profissional está atuando. Então, por isso que eu acho que eu trago essa questão da empatia, da sensibilidade, como uma soft skill menos óbvia, principalmente porque não é o primeiro soft skill que se pensa quando se pensa num profissional bem-sucedido, mas eu, hoje, depois de, o que eu falei, muitos anos de profissão, eu hoje em dia acho essencial. Eu acho que você, como você bem disse, você aprofundou. Eu acho que é uma segunda camada que existe dentro da soft skill da comunicação. Porque, uma vez, para você se conectar com pessoas, você tem que ter uma sensibilidade, uma empatia, para poder gerar, né, o vínculo para você, enfim, a pessoa comprar o teu barulho e principalmente falando do departamento jurídico, né? Eu já trabalhei antes de ingressar no escritório. Uma vez você engajando a pessoa para comprando o seu barulho, como eu disse, cara, a tendência é que o seu objetivo seja mais concreto e mais bem sucedido em menos tempo, né? Que no final o tempo é o maior ativo que a gente tem. Não, e comprar barulho é imprescindível. Você fazer uma pessoa vestir sua camisa não é fácil. Você pega um Lehman da vida, que é um cara que fez isso muito bem, né? Ele tem essa cultura muito forte na empresa. Cultura. Que tem lados bons e tem, enfim, pontos negativos também que a gente poderia explorar. Mas é importante, mas também é muito importante você ter a empatia e a sensibilidade, que pode se manifestar através da sua comunicação, para também entender o barulho da outra pessoa. Claro. Entender até que ponto você pode exigir daquela outra pessoa. E negociar, né? Entender de que forma você consegue estimular aquela pessoa. Sim, e para exatamente negociar para os dois chegarem no objetivo e sem ninguém ultrapassar a barreira de ninguém. E no final todo mundo fica feliz, né? Tanto o negócio quanto as duas pessoas. Não, com certeza, com certeza. Ainda tem outro ingrediente, porque assim, isso que você falou perfeito, também se aplica ao escritório de advocacia. O escritório de advocacia ainda tem outro problema que se chama ego e vaidade. Ah, é verdade. Porque não tem um escritório de advocacia no Brasil ou talvez no mundo que não tenha o fator ego-vaidade envolvido entre pessoas que estejam trabalhando juntas. Então, além dessa administração toda de você falar no escritório de advocacia, por exemplo, com o contador, com a área de marketing, que também são áreas que existem no escritório de advocacia, você ainda tem que lidar, o cara que está gerindo a equipe ou até o escritório, ele tem que lidar com o ego e com a vaidade dos advogados que estão envolvidos. Isso é complicadíssimo para você criar um ambiente minimamente agradável dentro de um escritório. É um desafio, assim, que eu vejo nos escritórios de advocacia de forma geral, desde um pequeno a um gigante, como unânime em todos eles. Mas aí, Pedro, você acha que que a gente tá num momento em que a gente tá vendo que a cooperação pode ser melhor ou não? Você acha que o ego e a vaidade, a rivalidade ainda estão muito gritantes? Muito gritante. Eu já tive vários problemas no escritório quanto a isso. Eu tenho uma posição meio radical, acho que a pessoa começa a tumultuar o ambiente, eu tiro. Eu prefiro perder, às vezes, um profissional que seja bom, mas que está tumultuando o ambiente para tentar criar um ambiente interno melhor. Mas é complicado, porque às vezes você tem que tomar uma decisão de uma pessoa que é boa, tecnicamente ou profissionalmente, e ela cria um ambiente, porque ela
quer passar por cima dos outros. O advogado tem muito isso, de querer ser melhor do que o outro, ser maior do que o projeto. Já cansei, falei isso pro Rodrigo, quando o Rodrigo veio trabalhar no escritório. Falei pra ele, cara, o projeto é esse, isso te interessa, porque você tem que entender que o projeto é maior do que as pessoas que estão aqui. O escritório é maior do que todo mundo, é maior que eu, é maior que você, é maior que fulano, Beltrano, lá. Então, você entender, isso eu não falo nem do escritório, acho que qualquer sociedade que eu entre, a mesma coisa manda pro jurídico. Eu não sou maior que o MPJ, a Natália não é, o Rodrigo não é, a Rebeca não é, ninguém é maior do que o MPJ. O MPJ, ele tá acima e ele é soberano sobre todos nós. Então, se a gente entender que a gente tá trabalhando por isso aqui, por essa logo, essa é a importância, porque a gente não vai deixar as nossas vaidades e desejos pessoais ultrapassarem o projeto que é desenvolver e crescer com manda pro jurídico. Manda pro jurídico, o escritório de advocacia ou o próprio departamento jurídico, porque no final das contas, vamos supor aqui, eu não sou não é o manda pro jurídico do Rodrigo, o manda pro jurídico do Pedro ou da Natália ou da Rebeca. É o Rodrigo do manda pro jurídico, Sim, a Natália do manda pro com jurídico, certeza. o Pedro do manda pro jurídico e a Rebeca do manda pro jurídico. Então, isso vale para todos os negócios, expande para qualquer cenário profissional que você está envolvido, cara, porque no final das contas, a gente está falando sobre pessoas físicas que representam pessoas jurídicas. Então é sempre sobre o CPF, não sobre o CNPJ. E o problema é que quando você começa a botar dinheiro, as pessoas tendem a ir outra vez, vir a vaidade em cima. Então o cara tá no escritório, isso já aconteceu lá no escritório várias vezes. Existe o escritório desde 94. Desde a época que meu pai, advogado, nem era estudante de direito ainda. E aí, nesse meio do caminho, eu já vi várias vezes advogados que eram bons. Aí ele entra no projeto, o cliente gosta dele, só procura ele, só fala com ele, só trata com ele. Aí o cara começa a se sentir maior com o projeto. Aí começa a querer exigir certas coisas, pedir tal, não sei o quê. E aí, cara, o cara sai, acaba saindo do escritório, porque, como eu disse no começo, nossa política é essa, o cara sai. E o projeto subsiste sem ele. Porque, assim, ninguém é substituível. Tu pode ser o melhor jogador de futebol, o melhor profissional de direito, o melhor médico, mas insubstituível ninguém é. Você pode pecar uma coisa aqui, outra ali, quem vai te substituir, o cara vai apanhar no começo e tal. Pode ter uma falha que você não tinha, mas ele vai ter alguma vantagem que você também não tinha. Então, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem coisas positivas e negativas quando você substitui alguém num projeto, por exemplo. E outra vez, se você entender que o projeto sempre vai ser maior que as pessoas, eu acho que o negócio tem grande chance de dar certo. E funciona tanto em todos as atividades profissionais, ultrapassando, inclusive, o papo jurídico que a gente está tendo aqui, né? Quando a gente fala sobre esse ponto de vista mais corporativo, de negócio, acadêmico. E vocês querem falar mais alguma coisa a ser abordada? Acho que a gente tem que ir, porque senão o Bruno vai surtar com a gente aqui. Uma voadora no nosso pescoço. Gente, são exatamente 10h14 da noite. Exatamente, olha só. Tá vendo o nosso esforço, Brasil? Nesse frio e nessa chuva. E você não pode dar um like. Agora eu vou fazer o papel do Rodrigo. Você não pode dar um like. Eu levantei essa cortada. Muito obrigado, Rodrigo, Natália. ele tá criando um discípulo de... Você não pode dar um like, não pode dar um follow, não pode se inscrever no nosso canal. Pô, a gente tá aqui até 10h20 da noite, criando conteúdo. E se divertindo também, né? A gente se diverte dar um follow, não é dar unfollow não, hein? Cuidado aí. O Barão vai atrás de você, filho. É que a gente faz um mix aqui bilíngue, entendeu? Então é dar um follow. Então, depois de muito bem levantada essa bola por Natália Dias, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas suas mais conhecidas plataformas de áudio e vídeo. Vai lá, consome nosso conteúdo na favorita, seja no Spotify quando você estiver lavando a louça, dando aquela corrida numa malhada, seja no YouTubezinho, na hora que estiver comendo lá, que você gosta de ver a nossa cara ali no ao vivo. Irmão, fica tranquilo, escolhe o que você preferir e as portas são mais bem-vindas e peço para interagir conosco para que consigamos seguir construindo a nossa bolha virtuosa de juristas que querem repensar e refletir sobre o direito e a advocacia, tá bom? E para qualquer outra dúvida, senhoras e senhores, doutores e doutoras, manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem, tá? E tem muita novidade chegando aí, tá? Fica o spoiler. Agora eu vou parar de falar, que senão não vai matar. Valeu!